Olá, nós vamos fazer uma breve revisão do nosso percurso até agora. Primeiro a gente apresentou qual seria o nosso princípio hermenêutico para a interpretação dos textos bíblicos. E que princípio era esse? A tipologia. A gente viu que a tipologia foi empregada pelos primeiros cristãos para entender a Bíblia e que eles aprenderam a metodologia dos próprios apóstolos, que aprenderam do próprio Jesus. Justificado o método, a gente começou a demonstrar como que para cada tipologia a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, havia também uma imagem tipológica para a Virgem Maria. Traçando paralelos entre os textos do Antigo e do Novo Testamento, eu tentei apresentar aqui que Maria é a nova Eva e a arca da nova aliança. Agora, a gente vai avançar para mais uma imagem tipológica de Jesus e de Maria. E eu vou tratar de explicar aqui, por meio das Escrituras, por que Maria merece o título de mãe e rainha. Eu vou dividir essa exposição em duas partes, para a gente não ficar com um vídeo muito longo, ok? Abra a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 a 5. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 a 5, diz assim: Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Esta visão, tão bela e estranha ao mesmo tempo, é a imagem que vem à mente de milhões de cristãos católicos em várias partes do mundo, quando eles pensam em Maria. Mas o que ela quer realmente dizer? O que essa imagem quer dizer? Literalmente, essa imagem descreve Cristo como o rei recém-nascido, destinado ao trono. Por que a mulher é descrita como rainha celestial, com uma coroa de estrelas e adornada, gloriosamente? A resposta para essa questão vem de uma longa tradição que passa do Antigo para o Novo Testamento. A imagem de Maria gloriosamente vestida de sol é outro exemplo de como os autores do Novo Testamento revelam a verdade sobre quem é Jesus Cristo. Mas para entender o que o Apocalipse ensina, necessitamos alguns séculos de retrocesso na história. Na realidade, seria bom começar com a última parte do livro dos Provérbios, a respeito do rei Lemuel. E se diz apenas uma coisa a respeito desse rei na Bíblia, que ele recebeu um certo bom conselho. Isso está em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 8 e 9, diz assim: Abre tua boca a favor do mundo, pela causa de todos os abandonados. Abre tua boca para pronunciar sentenças justas. Faze justiça ao aflito e ao indigente. Outras versões vão dizer assim: fala pelo que não pode falar, defende a causa dos desvalidos, fala para julgar com justiça e defende a causa do humilde e do pobre. Muito bem, um rei sempre tem gente que quer lhe dizer o que ele deve fazer. Muitas vezes o conselho é parte de uma tentativa de conseguir algum benefício para o próprio conselheiro, né?
Com frequência, aquele que pretende ser um conselheiro não passa muitas vezes de um interesseiro. Contudo, aqui nesse trecho de Provérbios, nós temos alguém que aconselha o rei acerca do cuidado com os pobres e humildes, que não possuem outra defesa. Quem pode falar assim, tão livremente a um rei, para lhe dar um conselho dessa natureza? O primeiro versículo do capítulo 31, que fala sobre o rei Lemuel, nos dá essa resposta. Vai dizer lá, palavras de Lemuel, rei de Massa, que lhes foram ensinadas por sua mãe. Provérbios 31, 1. Somente a mãe de um rei poderia ter falado assim. Como rei, ele é governador também da mãe. Mas pela lei da natureza, ele sempre seguirá sendo um filho da mãe. O filho da mãe dele. Esse conselho, esse capítulo, está cheio do tipo de conselhos que qualquer mãe bondosa daria ao seu filho. Do tipo, não te envolvas com mulheres más, não beba muito e, sobretudo, busque uma boa esposa. Mas, como o filho é, nesse caso, um rei, a mãe também tem que lhe recordar a respeito de seus deveres como governante. Ela precisa ser voz para os que não têm voz, um poder para os fracos. O reino precisa velar pelos pobres e humildes. Um conselheiro de corte que goste de lisonjas não poderia dar tais conselhos a um rei. Não nos surpreende, então, que a mãe rainha dos reinos do Oriente Médio fosse conhecida tradicionalmente como amiga do pobre, intercessora entre o rei e o povo. E quando vemos que o livro dos Provérbios termina com o conselho de uma mãe rainha, a gente consegue apreciar a importância que os autores sagrados davam à sabedoria da mãe do rei. Um governante que lesse o livro dos Provérbios ficaria com as últimas palavras da rainha ressoando em seus ouvidos. A autoridade de uma mãe sobre os seus filhos, ainda que esses sejam reis, é algo que vem do direito natural. Lemuel não é mencionado em nenhuma outra parte da Escritura. Uma antiga tradição judaica vai nos dizer, na verdade, que Lemuel era um pseudônimo do próprio Salomão, o rei cujo nome é sinônimo de sabedoria. Salomão foi o segundo filho de Davi. Davi teve esse filho com Betsabé. O seu primeiro filho, se vocês recordam, ele morreu pouco tempo depois de nascer. E isso foi interpretado como um castigo devido ao adultério dos dois. Uma vez que Betsabé era a esposa de um dos oficiais mais leais de Davi, e Davi o havia mandado por uma missão suicida. Está em 2 Samuel, capítulo 11. Como herdeiro de seu pai, Salomão foi o prototípico filho de Davi, herdando todas as promessas de um glorioso reino que Deus havia jurado à linhagem de Davi, conforme 2 Samuel 7, dos versículos 8 a 16. Ele teve um dom famoso, o da sabedoria. Mesmo assim, ele fazia caso dos conselhos de sua mãe. Ou melhor, justamente por isso. De fato, minha gente, uma das primeiras informações que nós temos acerca do reinado de Salomão é sobre o importante papel que a sua mãe tinha nele. Quando Betsabé entra na corte do recém-coroado rei Salomão, ele se inclina diante dela. Em seguida, ele senta sua mãe num trono à sua direita. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 19. Nenhum outro súdito mereceu essa honra, nem no reinado de Salomão, nem no de qualquer outro rei do Antigo Testamento. Eu acho que vale a pena, vamos ler esse trecho do primeiro livro de Reis. Vamos pegar juntos aqui. Reis, capítulo 2, versículo 19. Diz assim essa Sagrada Escritura. Betsabé foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro,
fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para a sua mãe e ela sentou-se à sua direita. A história vai nos contar que Betsabé havia se aproximado para pedir um favor para Adonias. Ela aparece no papel tradicional de rainha intercessora do povo, o que não deixa de surpreender quando a gente considera quem é Adonias. Adonias, o outro filho de Davi e irmão maior de Salomão, tinha sido rival de Salomão na sucessão do trono. Davi tinha prometido a Betsabé que seu filho Salomão seria o herdeiro. Mas Adonias tinha se aproveitado da debilidade do pai, que estava ancião, para tentar se apoderar do reino, conforme o livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Foi, na verdade, a rápida ação de Betsabé que salvou o reino de seu filho. Então, esse Adonias pede algo extraordinário. Ele quer, por mulher, uma das concubinas do seu pai. O nome dela era Abisag, e ela era sunamita. Nas culturas do Oriente Médio, tomar a esposa ou a concubina do rei, por mulher, né, era uma maneira de se declarar rei publicamente. Dessa vez, Salomão não fez caso da sua mãe. Com magnanimidade, ele já tinha perdoado Adonias depois do seu fracassado golpe de Estado. Mas o que ele queria agora era demais, né? Você pode ler isso em 1 Reis, lá no capítulo 2, a partir do versículo 13 até o versículo 25. É nesse contexto da intercessão de Betsabé em favor de Adonias, que havia atentado contra seu filho Salomão, que Salomão dá um alto reconhecimento a Betsabé. Coloca sua mãe num posto especial. Ela tinha o direito de lhe dar conselho. Ela tinha o direito de lhe apresentar a causa de Adonias. A rainha mãe pode interceder, mas a decisão final é do rei. A influência da rainha mãe, ela se tornou uma instituição definitiva do governo de Judá. E o reino que os descendentes de Davi governaram depois da rebelião das tribos do norte. Vamos lembrar isso aí, né? O filho de Salomão, Roboão, não era tão sábio como seu pai e, cheio de orgulho, ele alienou metade do reino dele. Você pode conferir isso no livro de Reis, primeiro livro, no capítulo 12, de versículo 1 a 20. A gente não escuta muito sobre a rainha mãe na Bíblia. Mas cada vez que nós o fazemos, fica claro que ela tem uma grande influência no reino. Até mesmo quando o reino estava por chegar ao seu fim, a influência da rainha mãe foi sempre poderosa. Deu ao rei e à grande dama sua rainha. Assim, começa a instrução de Deus ao profeta Jeremias, lá no livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 18. A profecia da destruição que se segue não teria sido nunca dirigida à rainha-mãe se ela não fosse um poder reconhecido dentro do reino. A profecia de Jeremias se cumpriu. Judá foi definitivamente tomada pelos babilônios e Nabucodonosor, seu imperador, levou consigo todas as pessoas importantes de Jerusalém para o exílio. Vamos ler 2 Reis, capítulo 24, versículo 15. Deixa eu pegar aqui. Diz assim a palavra de Deus. Deportou Joaquim para a Babilônia com sua mãe, suas mulheres, os eunucos do rei e os grandes da terra. Nós podemos ver a mãe do rei sendo mencionada logo após ele. Isso dá o grau de importância, né? Logo depois do rei. Mais importante, portanto, que as esposas do rei. Durante toda a história do reino, a rainha mãe, ela ocupa esse lugar, o segundo posto do reino depois do rei. Foi dado a ela um título especial em hebraico, eu quero que você grave esse título, Gebirá,
significa a grande dama. A história de Salomão e da sua mãe mostra o papel da rainha-mãe no governo do reino davídico. A Bíblia narra que ela se aproximou de onde estava Salomão com um pedido de Adonias, um de seus súditos. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo? Que a Gebirá atuava como intercessora a favor do povo ante o rei. E Betsabé não foi a primeira rainha-mãe que atuou assim. Desde o tempo das epopeias, cito a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, uma das obras literárias mais antigas do mundo, né? A gente encontra evidências de que a rainha-mãe tinha um papel de intercessora a favor do povo nas cortes do Oriente Médio. A razão para essa especial posição é baseada na natureza, né? Ser mãe, e na tradição. O rei tinha autoridade absoluta e no governo do Estado, sua mãe era também uma súdita. Apesar disso, na sua relação primordial de família, ela sempre era a sua mãe e por isso tinha a autoridade de uma mãe sobre ele. Ela era a única súdita que podia esperar a obediência da parte do rei. Em tempos nos quais a poligamia era comum, a posição da rainha-mãe era ainda mais importante que a das mulheres do rei. Havia sempre muitas esposas, mas mãe é só uma, né? E se a gente olhar para isso desde a perspectiva mais prática, a posição mesma da mãe como rainha era uma prova da astúcia política de Salomão. Um rei como Salomão, que tinha mais de 700 mulheres, provavelmente teve mais filhos que o normal também. Mas somente um deles seria rei, provavelmente pela influência da mãe. A mãe seria uma estratégia política muito astuta e poderia ajudar seu filho, uma vez que ele ascendesse ao trono. Por isso, nós podemos dizer que a rainha-mãe tinha funções importantes no governo do reino davídico e que a posição dela não era somente uma relação familiar, mas um ofício político e de governo. Ela era um sinal visível da legitimidade do rei, ela dava ao rei conselhos práticos, ela intercedia ante o rei pelo povo. Estes elementos faziam que a rainha-mãe tivesse uma importância que a colocava acima dos demais súditos do reino. Ela tinha um posto essencial no governo do rei davídico. A gente vai terminar essa primeira parte do vídeo aqui. Nós vamos retomar na sequência, oferecendo a ligação entre a Gebirá do Antigo Testamento e a Virgem Maria no Novo Testamento. Até lá!